Hoje vamos conhecer a história do bairro Pitanga. Acompanhe! Iniciando mais um quadro de curiosidades trentinas, hoje nós vamos contar para você que nos acompanha sobre a história deste local, do Pitanga. Padre, é uma história engraçada, uma história interessante de como surgiu o nome Pitanga, né, para esse local. Isso. Então, como nas pesquisas, o primeiro nome que deram ao local era Saudades, porque conforme a colonização foi subindo de Nova Trento para o interior, eles foram ocupando as margens dos ribeirões. Então, o ribeirão, que hoje leva o nome Pitanga, né, também era chamado de Ribeirão das Saudades. Então, essas primeiras pessoas que moravam, né, como sentiam saudade lá de baixo, né, então levou esse nome. Mas aí, então, aquele político do Império que veio administrar a colônia, ele começou a mandar colonizadores para cá, para a linha do Pitanga. Os primeiros não se adaptaram, não tinha estrada direito, não tinha pontes, então muitos saíram. E aí num segundo momento, então já por volta de 1880, 85, vieram outras famílias para cá. E aí então eles renomearam a linha colonial das Saudades, ficou só lá a entrada, que é logo aqui à frente, do Ribeirão do Pitanga, né? Lá ficou a Saudade. Mais para cima tem outra, a Saudade Pequena. E toda essa parte principal, então, linha colonial Pitanga. Que aí foi dividida Baixo Pitanga e Alto Pitanga. Então, um pouco essa história em homenagem a ele. Ele que era da Bahia, mas veio como autoridade para a colônia, Brusque, e administrava aqui também. Padre, vamos contar aqui uma curiosidade que o padre contou para mim aqui em off, sobre a história do quadro, padre. Que aí, claro, sim, envolve as igrejas, envolve toda a situação. Então, conforme foi aumentando a população, aqui embaixo tinha muitas famílias, só que a igreja era lá em cima. Lá que estava a primeira igreja, no Alto Pitanga, na família, primeiramente, dos Miknoski, e era uma viúva, a Dona Sofia, que doou as terras para fazer essa capela, que envolveu todas aquelas famílias também. E começaram o movimento para trazer a igreja para baixo, né? E aí roubaram o quadro, né? Era um quadro de papelão, inclusive hoje está na sacristia aqui dessa igreja, que estamos aqui em frente, do Baixo Pitanga. E houve toda uma movimentação, e o padre Afonso Curos achou então melhor trazer a igreja para baixo, onde morava mais pessoas. Os lá de cima que descesse até aqui. Para concentrar mais, né? Para concentrar mais. E ter uma só. Aí, né, de início não aceitaram, depois aceitaram. O bispo deu uma ordem que deveria ser assim e fazer de material. Aí o Vicente Piva, que estava também construindo da Valsugana, ele também assessorou aqui, como mestre de obra, essa igreja. E lá, passado 10 anos, aí a família Marcola doou o terreno, chamaram o padre, né, da época, reuniram aquelas famílias, também na época eram mais do que agora, e aí dedicaram a primeira capela, que era um pouquinho mais abaixo, a Santo Inácio, uma construção bonita, imitava um pouco a igreja do Claraíba, assim, um pouco a própria matriz, cor cinza e branco, e em 78 ela foi demolida e feita atual. Então começou com uma briga com o quadro, né, da Sagrada Família. Não deixa de ser uma rivalidade, né? Isso. Até porque quem conhece o Pitanga sabe o que a gente fala, né, padre? Sim. Aqui tem muitas históricas folclóricas, principalmente em época de eleição, né? São situações que acontecem somente aqui nessa comunidade, né? Que é tão querida pela nossa cidade. Sim, e hoje as duas comunidades trabalham assim, em sintonia, tudo, né? Os daqui vão lá, quando tem as festas, né? Como também os de lá descem aqui. Tem a novena toda quarta-feira, envolve duas comunidades, né? A novena do Perpétuo Socorro, né? Mas então é essa um pouco da origem do nome Pitanga e dos inícios da comunidade também. Padre, obrigado aí por mais uma história para a gente, para o nosso ouvinte e para nossos amigos que sempre nos assistem. Muito obrigado também a todos que acompanham a Rádio La Prima, tanto os rádio ouvintes como os internautas.